Muito boa noite a todos. É com muito prazer que a gente vem aqui fazer uma função pequena de um grande trabalho, mas que faz parte, cada um somando com a sua, a gente pode alcançar aquilo que é possível para a gente em cada momento. Hoje nós viemos falar de um assunto diferente dentro da doutrina, mas imprescindível nesse momento que a gente tem hoje, que é o assunto da mulher. Nós estamos num momento particularmente complicado, que no Brasil especialmente tem aumentado muito o chamado feminicídio, que é o assassinato de mulheres caracterizado pela condição dela de ser mulher. É um crime muito típico, muito próprio dos nossos tempos e que vale a pena a gente pensar. Porque aquele de nós que fala assim, eu não tenho preconceito, esse é o mais perigoso de todos nós. Como peixes num rio poluído, que necessariamente vão estar contaminados também, todos nós, absolutamente todos nós, homens e mulheres, somos imbuídos do preconceito. E quando a gente consegue perceber isso, uma nova possibilidade surge nas nossas vidas, porque aí a gente, quem tem problema, tem solução. Quem reconhece que tem uma doença, começa a buscar tratamento. Quem acha que não tem problema, esse não tem solução. Então, que a gente perceba os nossos problemas e consiga enfrentá-los. A mulher faz um papel muito peculiar dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro grande momento que a gente destacaria é o momento em que aquela adolescente que estava uma semana antes do seu próprio casamento recebe um recado do anjo de que ela estava grávida. É um momento crítico na vida dela, porque ela mesma pergunta para o anjo: como pode ser isso se eu ainda não conheci homem? Conhecer no sentido bíblico era ter as relações sexuais. Ela não tinha tido nenhuma relação sexual e o anjo veio lhe dar essa novidade: você está grávida. E era uma novidade de tremendas repercussões na vida dela, porque há uma semana antes do casamento, sem ter tido relações com seu noivo saberia que o filho não era dela, e ela estava numa situação crítica, porque a mulher numa situação dessa, ela seria expulsa não só do casamento, mas da sua família de origem e da sua comunidade. Só lhe restaria a função social de prostituta. Como Maria resistiu a essa revelação? O anjo, explicando para ela que ela, através dela, viria o Messias prometido, ela só teve como palavra um ensinamento para todos nós que serve para as nossas vidas todas: que se faça na serva a vontade do Senhor. Mesmo sabendo de tudo que ela ia enfrentar, ela aceitou o que a vida, o que Deus lhe tinha reservado. Será que muitas mulheres teriam essa mesma reação, sabendo o que estariam para enfrentar? Felizmente, pelas decisões de Deus, do próprio planejamento de Jesus e da vida de Maria, ela também não tinha um homem qualquer perto dela. Porque esse homem, sabendo que ela estava grávida, resolveu não repudiá-la em público, que era o papel que cabia ao homem nessa situação. Ele resolveu se retirar em segredo, não casar, mas se retirar em segredo para não prejudicar
Maria. Só que antes que ele consumasse os intentos dele, ele também teve a presença do anjo que lhe disse para acolher Maria nesse momento crítico, porque dela viria o Messias prometido e ela não tinha feito nada que a envergonhasse, e que cabia a ele recolher, acolher e exercer o seu papel junto a Maria. A grandeza desse homem, mesmo sabendo que a sua noiva, uma semana antes do casamento, estava grávida e que o filho não era dela. É qualquer homem que aceitaria isso? Até hoje. Até hoje, poucos podem dizer com certeza que acolheriam a sua esposa grávida, tendo certeza que a gravidez não vinha dele. José acolheu, e Maria vem para todos nós, vem para o Ocidente especialmente, vem para a cristandade como um todo, como um símbolo de aceitação perante uma adversidade, perante uma dificuldade, perante uma situação que para todas as mulheres do mundo, e naquele tempo especialmente, onde o machismo, onde o autoritarismo do homem era maior sobre a mulher, ela aceitou aquela condição e falou: seja feita a vontade de Deus. Depois disso, várias outras oportunidades nos evangelhos vão marcando a presença feminina. Nessa passagem que foi selecionada para a gente pensar hoje, eles falam de Maria Madalena, Joana de Cusa e Susana, 3 mulheres através das quais os evangelistas simbolizam um grupo de mulheres que acompanhava Jesus e os discípulos, e que praticamente não é, fora essa referência, não é citada nos evangelhos. E elas faziam o quê? Elas serviam através do seu trabalho o colégio apostolar, e serviam também a Jesus. É uma função peculiar, porque Jesus teve a oportunidade de dizer para todos nós que aquele que quisesse ser o primeiro fosse aquele que mais servisse. E isso ele disse no momento em que os discípulos disputavam entre si qual seria o maior, quem teria um lugar especial no reino de Deus. E ele falou: quem quiser ser o primeiro, seja aquele que mais servir. E aqueles que serviam a Jesus, que eram os discípulos, eram servidos eles mesmos pelas mulheres. Então, se primeiro é aquele que mais servir, quem mais servia naquele tempo, quem era o primeiro entre a comunidade dos discípulos, eram as mulheres. Apesar disso, nos relatos, elas praticamente não aparecem. Não será à toa que Jesus também escolheu uma mulher para ser aquela que o receberia após a morte, porque o primeiro ser humano que viu Jesus ressurrecto em corpo espiritual foi Maria de Madalena. Também não foi à toa que os discípulos todos, esses nomeados, esses hoje chamados de santos, no momento crítico de Jesus, que era o seu julgamento e que era a sua condenação, dispersaram. Nenhum discípulo teve a capacidade de testemunhar em nome de Jesus, e na hora da sua execução, nenhum deles estava de peito aberto, exceto João,
que estava com as mulheres ao pé de Jesus, porque elas estavam todas testemunhando o seu amor pelo Mestre. Isso quer dizer, por um acaso, que a mulher é superior ao homem? Certamente não. E o Espiritismo, a dimensão espiritual, nos ajuda muito a entender essa questão masculino e feminino. Porque, aos olhos das vidas sucessivas, homens não são homens, mulheres não são mulheres, brancos não são brancos, negros não são negros. Somos todos espíritos, temporariamente vestidos de brancos, negros, brasileiros, argentinos, homens e mulheres. E por quê? Qual é a função dessa diferença no projeto pedagógico de Deus? Nós todos temos inúmeros aspectos a sermos formados, para sermos formados no nosso desenvolvimento espiritual. Aquele espírito que reencarnar no Japão terá lições muito diferentes do que o espírito que reencarnar no Brasil. O respeito aos antepassados que há no Japão, o respeito à coletividade, à cultura, o espírito disciplinado do oriental, certamente tem muito para ensinar para nós brasileiros. Nós também temos muito a ensinar para os japoneses, como, por exemplo, a maneira de expressar sentimentos. Nós somos mais afetivos, nós somos mais expansivos, fraternos uns com os outros. E isso também é um ensinamento muito grande. E assim também com relação aos alemães, os poloneses, os búlgaros, os africanos. Todos nós temos muito a ensinar pelos outros, e a sabedoria de Deus vai sabendo posicionar cada aluno na sala de aula que mais lhe convém. Isso serve para as nacionalidades e para as culturas, e serve também para a condição masculina ou feminina. O que, afinal de contas, qual é o papel do masculino e do feminino na nossa evolução espiritual? Alguém tem dúvida de, por exemplo, a mulher é mais disponível para a afetividade, que ela é, digamos assim, mais acolhedora do ponto de vista emocional, que nós homens somos proibidos praticamente de expressar sentimentos? O homem que não pode chorar, o homem não pode transmitir, ele é quase que proibido as atividades artísticas. Se um homem falar em casa que gosta de poesia, de balé, ele provavelmente ainda hoje vai ser reprimido. Então a mulher, ela é mais apta à afetividade, ela é mais propícia, mais disponível, essa é a melhor palavra, mais disponível à afetividade. E isso deveria fazer de nós homens aprendizes com as mulheres. Só nesse sentido? Não, a mulher também tem muito a aprender com os homens, porque nós também fomos formados para as coisas materiais, para as coisas objetivas, para ter foco, para ter objetivo claro. E a mulher tem aprendido muito com o homem, especialmente indo para o campo de trabalho, onde ela precisa ser mais objetiva, ser mais focada, mais disciplinada. Então, temos muito uns a aprender com os outros, e temos muito a aprender com essa dimensão feminina e masculina. Porque uma prova, por exemplo, que a mulher é mais disponível para o cuidado, para o zelo, para o afeto, é que no cuidado de um bebezinho, se na criação dos filhos ainda hoje cabe muito mais a responsabilidade à mulher, não há como negar, no cuidado de um bebezinho, quem faz mais? O homem é incapaz de dar de mamar.
Se for uma mamadeira, ele pode se virar. Mas ele é quase que proibido por todos nós, ainda hoje, mesmo depois de todas as mudanças. Quer ver? Vou fazer duas perguntas para vocês. Quem daqui acha que o homem deve dar banho, deve fazer mamadeira, deve cuidar de um bebê? Quem acha que cabe ao homem também fazer isso? Bacana. Quem de vocês já teve essa oportunidade e deu uma boneca para um menino, para uma criança do sexo masculino? Pode levantar a mão. Uma, duas pessoas. Vocês notaram alguma coisa, a diferença do que eu estou falando? Alguém aqui tem dúvida de que a gente treina cuidar de um bebê através das bonecas? Vocês têm dúvida disso? Se todos nós achamos importante que os homens cuidem dos bebês, por que quase ninguém dá presente de boneca para uma criança? Por quê? Maurício, só um minutinho. Pois não. Hoje o meu neto pediu uma cozinha. Ele tem 3 anos. Ele falou: vovó, eu quero panelas grandes para mim fazer comida para vocês. Pois é. Porque ele vê ele fazendo. Eu faço comida. E quando as mulheres se juntam, eu sou assistente social, as queixas são inúmeras. Não é só não trocar fralda, não é só não dar banho de bebê. É também de, por exemplo, não cozinhar. E onde é que a menina começa a treinar a cozinha, meu Deus do céu? Pois nós não damos esse tipo de brinquedo para os nossos meninos. Por quê? Porque, vamos reconhecer, nós somos o quê? Machistas. Nós dificultamos a vida deles no casamento, nas relações humanas e no desenvolvimento da sensibilidade. Ainda hoje, jovens, idosos, avós que se acham muito cabeças abertas, na hora do vamos ver, a gente não faz isso. Teme inclusive ser muito mal compreendido pelos pais, não é? As roupas que expressam mais sentimento, as atividades artísticas, os brinquedos que estimulem os meninos a serem mais sensíveis, a serem mais partícipes dos cuidados domésticos, a serem mais cuidadosos com os seus bebês. Tudo isso mostra como ainda hoje a gente não está preparado para o ganho do feminino. Tanto é assim que algumas mulheres, quando vão para o mercado de trabalho, passam a ser imitadoras de homens. Há pessoas que fazem essa crítica à única presidente do Brasil do sexo feminino, que ela era tão rígida e tão dura que parecia um homem. Será que o campo de trabalho, será que a nossa sociedade precisa de mais homens vestidos de saia? Ou será que o grande ganho no mercado de trabalho é que a mulher entre como mulher, com o seu toque de sensibilidade, com o seu toque de humanização das relações humanas, com o seu toque feminino? Será que elas precisam se travestir de homens para ser aceitas? E às vezes elas acabam fazendo isso por defesa, para competir, porque são exigidas dessa forma. Mulher boa é aquela que se comporta como um homem, e não é verdade. E não é verdade. Nós precisamos de mulheres, e mais do que isso, nós precisamos de homens femininos. Homens femininos, que a gente consiga valorizar não a mulher no Dia das Mães, para dar um presente, para fazer isso, para fazer essa homenagem, como é de praxe. Fazer ou não fazer é do âmbito de cada um, mas valorizar o feminino e também o masculino.
Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, fala que nós alcançaremos o reino dos céus com duas asas. A asa, por exemplo, da compaixão, e uma da misericórdia, outra da justiça. Uma da razão e outra da emoção. Vamos concordar que uma dessas asas, a asa da razão e da justiça, ela é mais tipicamente masculina. A asa da misericórdia, do afeto, da afetividade, ela é mais claramente feminina. Que será daquele pássaro que tentar voar com uma asa só? O que vai acontecer? Não vai a lugar nenhum. Por isso, através das reencarnações, todos nós seremos homens e todos nós seremos mulheres. Porque é isso que o Deus usa para desenvolver ainda mais a afetividade masculina e ainda mais a razão feminina. Porque de verdade, como eu já falei, mulheres não são mulheres e homens não são homens. Nós apenas estamos. E isso é de um poder transformador enorme para as nossas vidas. Porque é sim, a partir dessa tese absurda da superioridade dos brancos, que houve a opressão dos negros. E a tal ponto, o preconceito, que a igreja falava que o negro não tinha alma. Não tinha alma para justificar a escravidão. Não é à toa que as pessoas que assistem jogos de futebol acham sempre que o juiz rouba contra o seu time. Porque o olhar da gente, ele é restrito às nossas preferências, às nossas identidades. A gente olha o mundo pelo nosso ponto de vista. E é por isso que Deus nos instruiu através de Jesus que o caminho da evolução espiritual, o caminho para o amor, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. É colocarmos-nos no lugar do outro. Colocarmos-nos no lugar do outro é uma riqueza que amplia muito as nossas vidas. Como nós podemos fazer isso? O caminho principal para nos colocarmos no lugar do outro é a boa vontade, é a compaixão, é a fraternidade. Cada vez que você for se relacionar com uma pessoa diferente de você, de outra religião, de outro sexo, de outra visão de mundo, de outra visão política, o convite que a vida está fazendo é: abra-se ao diferente, aprenda com o diferente, cresça, expanda em fraternidade e em consciência. Mas é todo mundo que faz isso? Será que a humanidade está caracterizada por essa disposição para aprender com o diferente? Ou a gente tem sido cada vez mais intolerante com o diferente? É por isso que vem a reencarnação e coloca o rico, orgulhoso explorador de outras vidas nascendo pobre. Coloca o machista de outras vidas nascendo mulher. O judeu opressor de palestinos nascendo palestino. E o inverso também, o terrorista islâmico nascendo cristão. Porque o que a gente não faz pelo amor, a gente é levado a fazer pela dor. Mas não é punição de Deus, é apenas uma oportunidade, colocado num ponto de vista diferente, a gente crescer. Porque o egoísmo, o ego, é como aquele antólios que o cavalo usa. Por que o homem criou o antolho, que é aquelas duas abinhas que ficam do lado do olho do cavalo? Para que ele criou aquilo? Porque com aquilo ele só olha para frente, e olhando para frente é mais fácil de ser dirigido. O universo dele fica estreito, a vida dele fica pequena, e ele vai ser mandado por todo mundo. Nós também, nós somos cavalos.
Cada antolho que a gente tiver, o universo da gente fica pequeno, fica estreito. E os nossos preconceitos vão tornar nós alvos fáceis de quem quiser dirigir a gente, quem quiser manipular, quem quiser tomar o nosso comando, inclusive seres espirituais tão preconceituosos quanto a gente, que vão usar o nosso preconceito para nos dominar, que vão usar o nosso preconceito para nos oprimir. Ser difícil, ser impossível de ser obsidiado é o generoso, é o fraterno. Quando perguntaram para Chico Xavier se ele tinha obsessor, ele falou sempre e nunca poucos, sempre vários. Aí perguntaram para ele, né, o que você faz, que patuá você usa, que rito você faz para afastar os demônios? Ele falou, eu não faço nenhum e não quero afastar ninguém, ao contrário, eu chamo. Quando eu vou fazer caridade, eu chamo. Quando eu vou estudar o Evangelho, eu chamo. Quando eu vou psicografar, eu chamo. Já imaginou a vida difícil do obsessor de Chico Xavier? Nós um dia vamos chegar lá, está longe, mas um dia nós vamos chegar lá. Mas o nosso destino de luz é a fraternidade, é o amor sem fronteiras, é o amor sem linhas divisórias entre nações, culturas e entre sexos. Será que nós, visualizando isso a partir de hoje, será que a gente não pode começar hoje chegando em casa, mas amanhã praticar o olhar generoso com o diferente? Procurar o ensinamento que uma pessoa que pensa diferente de você tem para te dar, certamente. Será que a gente é capaz de aceitar isso? Ou vamos continuar referendando, apoiando, estimulando a violência como a gente faz? A cada momento que você estiver na frente de uma notícia, de um meio de comunicação, você está sendo chamado a sintonizar. E se você ficar revoltado, se você ficar com ódio a cada corrupção, pedofilia, todas as histórias terríveis que a gente vê todos os dias, você vai estar produzindo intolerância, produzindo sombras, produzindo venenos espirituais que vão alimentar a guerra dos adversários do Cristo. Se você olhar os problemas da vida, olhar as situações do mundo, da sua família, do seu casamento e as notícias também, e conseguir fazer esse exercício de generosidade, conseguir rezar pelas vítimas e pelos assassinos, conseguir ver virtudes na política, no pessoal da esquerda e da direita, conseguir ver ganhos e qualidades nos homens e nas mulheres, se você tiver essa generosidade, você vai crescer, você vai se expandir, você vai fazer que nem urubu depois que chove. Ele abre as duas asas para secar mais rápido, para ter mais asas prontas para voar. E aí com as duas asas, segundo Emmanuel, a gente vai estar pronto para entrar no reino dos céus. Boas decisões, muita generosidade nas nossas relações, em todos os momentos da vida. Obrigado, gente.